Olá, eu sou a professora Celina Lucas e a nossa matéria é Teoria da Comunicação. As nossas referências bibliográficas. Para quem busca uma abordagem mais aprofundada sobre o tema Teoria da Comunicação, o livro mais conhecido e mais indicado é o livro do Mário Wolff, Teorias da Comunicação de Massa, a editora Martins Fontes. Um outro livro também muito bom sobre o assunto é o História das Teorias da Comunicação, né? Um livro dos autores Armand e Michele Matelar, a editora Loyola. Agora, quem busca informações que são mais preliminares, mais superficiais sobre o assunto, uma boa indicação é o livro do autor Rodrigo Villalba, da editora Ática, Teorias da Comunicação, Conceitos Básicos. Na aula de hoje, nós veremos a escola americana, também chamada de Escola de Chicago, o surgimento da primeira teoria elaborada para a comunicação, o contexto histórico no qual essa teoria surgiu, o modelo proposto pela teoria hipodérmica, a complementação desse modelo e, por fim, a sua superação. Antes é fundamental resgatarmos alguns conceitos que são preliminares. As teorias da comunicação estudam o processo comunicativo. Processo comunicativo é o momento em que a comunicação é realizada, a comunicação é efetivada. Para que ocorra o processo comunicativo, é fundamental a existência, a presença de alguns elementos, de um emissor, de um receptor e da mensagem. Aí nós podemos encontrar duas modalidades distintas de comunicação. Eu tenho a comunicação interpessoal, que é aquela comunicação direta, feita de elemento para elemento, de elemento para um pequeno grupo. E também aquela que é chamada de comunicação de massa ou comunicação midiática. Nessa modalidade comunicativa, há a presença de um meio de comunicação de massa. Esse meio é utilizado para que a mensagem seja, então, propagada. Nesse caso, eu tenho a presença, então, de um canal. Recapitulando, então, a participação de cada um dos elementos no processo comunicativo. O emissor emite a mensagem. O receptor é o elemento para o qual a mensagem é enviada. O canal é o meio pelo qual a mensagem ela é divulgada, ela é propagada. E, por fim, a mensagem é o conteúdo divulgado, é o conteúdo compartilhado. Sobre o processo comunicativo, os estudiosos elaboraram distintas teorias da comunicação. Teoria é um sistema formado por informações sobre um determinado tema. Essas teorias, elas procuram organizar os estudos e hipóteses. No caso das teorias da comunicação, são os estudos acerca do processo comunicativo, sempre procurando investigar como ocorre essa relação entre o emissor, um receptor, um grupo de emissores ou um grupo de receptores. Esses estudos, eles são formatados por escolas de pensamento. Uma escola de pensamento é composta por um grupo de estudiosos que se unem por razões diversas. Porque possuem o mesmo objeto de estudo, a mesma abordagem, trabalham o mesmo conceito ou porque vivem ali numa mesma época, no mesmo lugar. Através dos estudos realizados por essas escolas, é possível elaborar os modelos comunicativos. Modelo comunicativo é uma síntese que ilustra a forma como aquela teoria define o processo comunicativo, enxerga o processo comunicativo. Lembrando que mass médias são os meios de comunicação de massa. A primeira escola, então, que vamos estudar é a escola americana. A escola americana também é conhecida como Escola de Chicago. Essa escola proporcionou o surgimento da primeira teoria elaborada para entender a comunicação. Essa teoria ela recebe dois nomes: teoria hipodérmica ou teoria da bala mágica.
A compreensão do nome, da escolha dos nomes, é fundamental também para compreender as características dessa teoria. Por que teoria hipodérmica? Faz uma referência à agulha hipodérmica. De acordo com esses estudiosos, a influência das mensagens que são emitidas pelos meios de comunicação são avassaladores para os receptores. Tá? Assim, nós podemos relacionar essa influência avassaladora à injeção de conteúdo na mente desses receptores. Essa injeção de conteúdo eliminaria qualquer possibilidade de pensamento racional desses receptores, levando esses receptores a agirem de acordo com aquilo que é determinado pelos meios de comunicação. O mesmo ocorre com a ideia da bala mágica, É como se esses receptores levassem um tiro na mente, um tiro de conteúdo. Esse tiro, assim como no caso da hipodérmica, destruiria qualquer possibilidade de racionalização, de pensamento crítico, deixando as pessoas mais vulneráveis à manipulação dos meios de comunicação. Vamos falar um pouco agora sobre o contexto histórico no qual surgiu a teoria hipodérmica. A teoria hipodérmica surge num contexto histórico que é envolvido pelas duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, que ocorre no período de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial. Sobre a Primeira Guerra Mundial, nós temos dois grupos de países combatentes. O primeiro grupo, formado pelo Entente, era composto pelo Império Britânico, a França e o Império Russo, a atual Rússia. O outro grupo era composto pelos Estados Unidos, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Esses países compunham, então, a aliança. Os antecedentes dessa Primeira Guerra Mundial. Nós podemos dizer que um dos principais motivos da Primeira Guerra Mundial era uma forte concorrência comercial entre os países europeus, principalmente para a disputa de novos mercados. Os países começaram então a se empenhar numa rápida corrida armamentista, tanto para proteger o seu território, tanto para invadir os territórios dos países oponentes. Uma outra informação importante da época é a grande rivalidade que se estabeleceu entre a França e a Alemanha. Os resultados da guerra. Em 1917, os Estados Unidos entraram para fortalecer, então, o grupo da aliança, como nós vimos, formado pela França, a Rússia e o Reino Unido, conquistando a vitória e levando os países derrotados a assinarem a sua rendição. Os países que compunham, então, o grupo da Entente, que foram derrotados, também foram obrigados a assinar o Tratado de Versalhes. Esse tratado, para entender o contexto histórico, é fundamental, porque ele acabou também sendo um dos principais estopins para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Em relação à Alemanha, a Alemanha foi um dos países mais prejudicados pela guerra. Porque teve o seu exército reduzido, a sua indústria bélica ela passou a ser controlada, a Alemanha perdeu território e teve que devolver os territórios para a França. E, além de tudo, pagou os prejuízos da guerra para os países que saíram vencedores. Recapitulando, então, o Tratado de Versalhes teve repercussões negativas na Alemanha, influenciando, então, o início da Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 10 milhões de mortos foram contabilizados, 30 milhões de feridos, e a guerra também abateu os campos agrícolas. Percebam que o país, então, ficou completamente dizimado. Houve a destruição das indústrias e grandes prejuízos econômicos.
Um outro dado também fundamental no contexto da guerra é que a maioria da população masculina que se envolveu no conflito também foi dizimada. E aí chegamos à Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ocorre no período de 1939 a 1945. Os motivos, então, da ocorrência da Segunda Guerra Mundial. Em 1930, na Europa, começaram a surgir vários governos de característica totalitária, né? Com forte empenho militarista e expansionista. Podemos citar como exemplo o surgimento do fascismo, né? Na Itália, liderado por Mussolini, e o mais conhecido de todos, né? O surgimento do nazismo, liderado por Adolf Hitler. Hitler, ele expandiu, né, o território alemão, reconquistou outros territórios, desobedecendo assim aquele nosso Tratado de Versalhes. 3 países com objetivos expansionistas, militaristas, se reuniram então na ocasião, compondo o chamado eixo, né? O Japão, a Itália e a Alemanha. O início da Segunda Guerra Mundial ocorreu então em 1939, quando o Império Alemão invadiu a Polônia. Imediatamente, França e Inglaterra invadiram a Alemanha. Formaram-se então 2 grupos rivais, tá? Os aliados, grupo composto pela Inglaterra, a extinta União Soviética, a França e os Estados Unidos. E o eixo, já mencionado, né? Formado pela Alemanha, a Itália e pelo Japão. O final da guerra, da Segunda Grande Guerra e as suas consequências. Em 1945, então, ocorre o final da guerra com a rendição da Alemanha e Itália. Novamente a Alemanha foi derrotada. O Japão ainda sofreu o ataque dos Estados Unidos, que despejou bombas atômicas em 2 de suas cidades, a Hiroshima e Nagasaki. Foi um massacre que entrou aí para os anais da humanidade, né? Porque provocou a morte de milhares de cidadãos japoneses inocentes, deixando um rastro de destruição nessas 2 cidades. Para saber mais sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós temos vários filmes que foram inspirados nesses 2 conflitos. O primeiro filme aqui, né, é o filme do excelente diretor Roman Polanski, O Pianista. É a história de um pianista que tocava na rádio e teve a sua vida totalmente detonada com o início da Segunda Guerra Mundial. Outro filme interessante que mostra um pouco desse panorama do nazismo, né, na era Hitler, é A Menina que Roubava Livros. É um filme famoso, foi inspirado num livro também de grande sucesso, né, do diretor Brian Percival. Coincidentemente, né, o próximo filme que eu vou indicar para vocês é O Diário de Anne Frank, né, de George Stevens, né? Também é a visão de uma menina de 13 anos de idade, né, que vai se refugiar, né, vai se esconder nos fundos de uma antiga fábrica com a sua família e com uma outra família de amigos, né? E ela conta ali todo aquele panorama de terror vivido por essas pessoas que fugiam ali dos nazistas, né? Os nazistas que estavam perseguindo a comunidade judia. Outro filme também conta o panorama da Segunda Guerra Mundial sob a ótica de um adolescente de 14 anos de idade, né? É o filme Filhos da Guerra, né? Do diretor Roland, né? O interessante desse filme é que o adolescente de 14 anos de idade, ele passa o filme todo convivendo com os nazistas e ocultando a sua identidade como judeu. Outros 2 filmes maravilhosos sobre o assunto, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. O Império do Sol, diretor Steven Spielberg, também é a visão
de uma criança que se perde dos pais, né, no início da Segunda Guerra Mundial, e A Lista de Schindler, também do mesmo diretor, Steven Spielberg. Né? A Lista de Schindler conta a história de um empresário que acaba aí salvando muitos judeus do Holocausto. Para quem gosta de ler, também temos vários livros sobre o assunto. Né? O primeiro aqui é a história da Primeira Guerra Mundial, né? Da editora M-Books. Né? Também sobre a Primeira Guerra Mundial, nós temos o livro A Primeira Guerra Mundial, da editora Globo. Agora, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Temos o livro A Segunda Guerra Mundial, né? Do autor Martin Gilbert, a editora é a Casa da Palavra. E, por fim, né, um outro livro com o mesmo nome, né? Segunda Guerra Mundial. Né? O autor é o Jesus Hernandes e a editora é a editora Madras. Mas, enfim, qual é a relação que se estabelece entre esse contexto histórico estudado e o surgimento da primeira teoria da comunicação, que é a teoria hipodérmica? Nós vimos que, né, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uma população extremamente vulnerável, uma população que estava sofrendo, né, com a fome, com um grande número de mortos e a destruição financeira e estrutural dos países envolvidos no conflito. Uma outra informação importante para entender esse contexto é o surgimento do fenômeno das comunicações de massa, né? E a ligação desse fenômeno das comunicações de massa com o surgimento daqueles governos totalitários que nós vimos anteriormente, né? Como Mussolini, né, na Itália, e o Hitler na Alemanha. Nesse contexto, então, surge a primeira teoria da comunicação, que é a teoria hipodérmica. Vamos falar agora um pouco sobre as características dessa teoria que tem tudo a ver com esse contexto histórico. A teoria hipodérmica, ela busca uma abordagem mais superficial e mais global do processo comunicativo. Né? Isso porque ela não leva em consideração o conteúdo da mensagem emitida e, sobretudo, as distinções que há entre os diferentes meios de comunicação utilizados. Essa teoria procura responder à pergunta principal: que efeito têm os meios de comunicação em uma sociedade de massa? O tema central dessa teoria é uma teoria da propaganda e sobre a propaganda. Tá? E os estudos, eles são permeados pelos fatores psicológicos e retóricos de composição da propaganda. O modelo. Depois de muitos estudos, foi possível propor o primeiro modelo comunicativo da teoria hipodérmica. De acordo com esse modelo, cada indivíduo é pessoal e diretamente atingido pela mensagem, como na relação estímulo e resposta. Esse é o modelo comunicativo que ilustra a forma como os estudiosos hipodérmicos enxergavam esse processo de comunicação. Percebam que tem tudo a ver com o contexto histórico, né? Porque, de acordo com esse modelo, né, qualquer mensagem que fosse emitida através dos meios de comunicação, independente da elaboração da mensagem, iria, né, influenciar de maneira positiva a recepção, né, ou os receptores. Né? Então, os elementos que compunham os receptores sempre agiriam de acordo com aquilo que foi determinado pelas mensagens emitidas pelos meios de comunicação. Né? Percebam que é uma teoria bastante determinista e bastante pessimista. A justificativa está no próprio panorama histórico que nós já estudamos, né? É um panorama de desesperança, em que as pessoas elas ficam muito mais vulneráveis à manipulação. Um outro ponto que nós devemos retomar é que a propaganda nazista ela foi altamente utilizada pelo governo de Adolf Hitler,
né? Ele utilizou muito os meios de comunicação disponíveis na ocasião, né? O cinema, o rádio, os impressos, né? Para proferir a sua perseguição aos judeus, né? Para propagar a sua filosofia de superioridade da raça ariana. Nesse contexto, surgem os estudos de um importante pesquisador da teoria da comunicação, que é o Lasswell. Já em 1927, o Lasswell ele propõe o primeiro livro dessa corrente. De acordo com a visão de Lasswell, os meios de difusão, os meios de comunicação eram importantes ferramentas para a gestão governamental das opiniões. O que o Lasswell tentou falar com isso, com essa afirmação? Que, na verdade, os indivíduos naquele contexto não possuíam uma informação, uma opinião própria. Essa opinião era uma opinião imposta, era uma opinião assimilada, né, pelos receptores, era uma opinião implantada pelos meios de comunicação de massa. Para Lasswell, então, a propaganda passou a rimar com democracia. É evidente, pessoal, se eu tenho uma sociedade em que a opinião ela é imposta pelos meios de comunicação, né? E há uma aderência total dos receptores, por consequência, todos possuem o mesmo pensamento. E assim você pode viver uma democracia implantada, uma democracia construída. Essa teoria também, né, mostrou aí, né, a representação da onipotência da mídia. Como eu comentei anteriormente, para os estudiosos hipodêmicos, né, as mensagens emitidas pelos meios de comunicação sempre manipulariam a massa, né, os receptores, independente das características de cada meio de comunicação, seu potencial de persuasão, seu potencial de alcance. E a teoria também nos mostra uma audiência totalmente amorfa, né? Que vai responder cegamente aos apelos dos meios de comunicação, como no modelo proposto pela teoria hipodêmica, do estímulo e resposta. A teoria hipodêmica, então, vai ilustrar o alto poder da mídia e da propaganda. Um outro estudo interessante realizado pelos hipodêmicos na ocasião foi o estudo da propaganda política. Esses estudos se propagaram sobretudo em 1932, com a eleição do presidente Roosevelt. Na ocasião foi feita aí as primeiras pesquisas pré-eleitorais. E é interessante a análise que os teóricos fizeram desse processo eleitoral. De acordo com esses teóricos, né, as pesquisas pré-eleitorais, as pesquisas de intenção de votos, que até hoje nós utilizamos, né, não servem para traçar um panorama de um possível futuro, né, mas sim para novamente manipular os receptores, manipular a massa. Agora falaremos um pouco dos elementos preliminares, das premissas que levaram à composição da teoria hipodêmica e seu primeiro modelo. O mais importante deles é o conceito de sociedade de massa. De acordo com os teóricos hipodêmicos, a sociedade de massa é a consequência da alta industrialização, da evolução dos transportes, do comércio e do fenômeno das comunicações de massa. De acordo com os teóricos hipodêmicos, ocorreu no período um enfraquecimento das instituições tradicionais, como a religião, como a família, transformando as pessoas que compunham a recepção em uma grande massa homogênea, onde todas as pessoas eram iguais, todas as pessoas se locomoviam pelo mesmo estímulo e, o mais importante, uma grande massa que acaba deteriorando as diferenças. De acordo com esses estudiosos,
O homem massa seria a antítese do homem culto, né? Porque o homem ele está totalmente isolado e alienado dentro dessa massa, perdendo a sua capacidade de racionalização, de ler o seu contexto e de entender a si próprio. Outro fato importante que foi analisado sobre a massa, né, é que as ações da massa apontam sempre diretamente para o alcance de objetivos, mas esses objetivos são alcançados sempre através do caminho mais fácil, o caminho mais simples, o caminho mais curto, porque a massa ela é acrítica, ela não gosta de racionalizar. Recapitulando então, de acordo com esses estudiosos, a massa resulta das desintegrações das culturas. Né? Só para lembrá-los, né, o que significa o conceito de cultura, né, é o conjunto de conhecimentos, crenças, valores, a moral, os costumes que levam uma pessoa a se identificar como parte de uma coletividade. Né? Trazendo para o nosso país, nós temos vários ícones da nossa cultura, como a nossa comida, né, a nossa culinária e a nossa música. De acordo com esses estudiosos, então, gente, a massa ela não tinha tradição, a massa não tinha cultura. Né? Um outro fato interessante, né, revelado por esses estudiosos, é a posição do indivíduo dentro da massa. O indivíduo dentro da massa passa a ser um alvo fácil, porque ele está extremamente vulnerável, isolado e perdido nessa massa. Né? Para entender um pouquinho dessa visão dos estudiosos, a gente pode pensar numa imagem do nosso cotidiano. Né? Imagine todos nós na estação Sé do metrô às 18 horas da tarde. Né? Nós temos uma grande massa, uma multidão de pessoas compostas por seres desconhecidos. Né? Esse é o ponto. Cada um de nós estaríamos compondo a massa, né? Mas cada um de nós também estaria perdido, isolado e solitário dentro dessa massa. Né? Esse estado de solidão do indivíduo dentro da massa faz com que o impacto das mensagens recebidas sejam avassaladores. Né? Mais sobre essa relação entre o estudo das massas e os conceitos da teoria hipodêmica. Né? Os indivíduos, então, estão isolados, são anônimos, estão separados e atomizados. Por isso, nós temos um modelo tão determinista, baseado no estímulo e resposta. Né? É fácil manipular, né, uma grande população de pessoas, né, vulneráveis. Né? Vamos falar um pouquinho agora sobre os caminhos que levaram, então, à superação da teoria hipodêmica. Primeiras causas. Né? Houve a reformulação do primeiro modelo da teoria hipodêmica baseada, como nós vimos, no estímulo e resposta. Essa reformulação procurou combater aí o pessimismo dessa primeira teoria da comunicação. A partir dessa reformulação, os estudiosos passaram a investigar quais eram as falhas da teoria hipodêmica. Nós veremos que a teoria hipodêmica ela possui muitas falhas e que podem ser enumeradas. A primeira delas, a teoria hipodêmica não analisa a característica do público exposto à mensagem. Por isso o conceito de massa, né? Todos nós compomos uma grande massa homogênea, uma grande massa compacta. Um outro aspecto importante, a teoria hipodêmica não distingue os diferentes meios de comunicação, seu poder de alcance e sua linguagem. A teoria também despreza o contexto no qual a mensagem era transmitida. Tais falhas acabaram, então, provocando a complementação do modelo hipodêmico e essa complementação foi sugerida pelo estudioso Lasswell. Né? Para Lasswell, qualquer estudo sobre a teoria da comunicação, né, teria que passar fundamentalmente pelos elementos quem diz o que, através de qual canal e com qual efeito.
Percebam que agora nós temos, né, uma proposta de teoria para o processo comunicativo bem mais completo, bem mais abrangente, né? Por que estuda? Quem? É o estudo do emissor e a análise do controle sobre o que é difundido. Outro elemento que foi anteriormente rejeitado, né, e que agora passou a ser estudado, diz o quê? É a análise do conteúdo, né, da formatação da mensagem. Outro elemento que passou a ser estudado é a característica dos meios, né, através de qual canal. E, por fim, com que efeito? É a análise da audiência, a análise dos receptores, né, e os efeitos das mensagens que são emitidas através dos meios de comunicação. Outras determinações aí dessa nova proposta para a teoria hipodérmica, né? A iniciativa ela é sempre tomada pelo comunicador, né? Pelo emissor, e os efeitos recaem exclusivamente sobre o público, sobre os receptores. Veremos agora algumas premissas que levaram então a essa reformulação do modelo hipodérmico. A primeira delas reza que o processo comunicativo ele vai ser sempre assimétrico, né? Você vai ter sempre um emissor que é ativo, produz um estímulo aos receptores que, por sua vez, têm como papel a reação positiva àquilo que foi determinado. Outra informação importante, né? A comunicação ela é intencional, né? Todas as vezes que uma comunicação é realizada pelos meios de comunicação de massa, ela o faz para atingir determinados objetivos. E aí nós podemos falar, né, aí das alterações mais fundamentais, então, nesse primeiro modelo hipodérmico, né? No primeiro modelo, eu tinha um indivíduo submetido a estímulos da propaganda, né? Toda vez que ele era submetido a esse estímulo, ele reagia de maneira positiva àquilo que foi determinado. Nesse segundo modelo, nós tínhamos a influência aí, né, de aspectos que poderiam levar ao não recebimento da mensagem. Isto é, no segundo modelo, o receptor passa a ter a capacidade de análise e de reação. Por final, as pesquisas, então, que levaram ao abandono da teoria hipodérmica, né? A primeira pesquisa é a chamada abordagem empírico-experimental ou da persuasão. É uma pesquisa que foi realizada a partir dos anos 40. Essa pesquisa, ela estudou, né, ela investigou as características do destinatário que acabam intervindo na obtenção do efeito, né, daquilo que é divulgado pelos meios de comunicação. E também o estudo sobre a organização ótica da mensagem, né? Como a mensagem ela é edificada para conseguir persuadir a recepção. E, por fim, veio como proposta, né, um novo modelo, né, para a teoria hipodérmica, né? Evidentemente ainda conservando um certo imediatismo. Esse modelo, né, nós temos aí, né, a presença da relação estabelecida entre causa e efeito, né? O que reserva esse novo modelo comunicativo da teoria hipodérmica? Para investigar os efeitos das mensagens que são emitidas pelos meios de comunicação na recepção, é fundamental investigar a causa, né? Percebam que aqui a causa ela substitui a relação do estímulo, né, e o efeito da resposta, né? E o principal elemento aí, né, para essa nova proposta, esse novo modelo da teoria hipodérmica, é que eles passaram a considerar os processos psicológicos que podem interferir no recebimento da mensagem, na realização desse processo comunicativo. Nós estudamos um pouco sobre a teoria hipodérmica,
Nós vimos que a teoria hipodêmica, ela apresenta aí algumas falhas, mas ela foi muito importante. Por quê? Ela proporcionou o surgimento dos primeiros estudos documentados sobre a comunicação. Foi fundamental, né, para que novas propostas, novas teorias surgissem a partir dos estudos preliminares. E aqui nós temos um pouquinho da dinâmica, né, dos estudos realizados pela teoria hipodêmica. Né? A teoria hipodêmica, então, realizou os estudos sobre o processo comunicativo. A partir desses estudos, foi possível para os pesquisadores a edificação de modelos de abordagem, né? Os modelos que ilustram a forma como a teoria entende o processo de comunicação. Esses modelos ou abordagens foram complementadas, foram reformuladas e, por fim, foram superadas. Né? A superação, ela revela o surgimento de novas teorias, novos modelos e novas abordagens. Eu vou deixar, então, para vocês uma reflexão final, né, sobre os assuntos tratados da teoria hipodêmica. Que tipo de consumidor eu sou? Né? Eu sou um consumidor crítico ou um consumidor acrítico? Né? Eu realmente penso sobre as funções e as necessidades dos objetos que eu consumo, ou eu sou um consumidor acrítico que se deixa levar simplesmente pelos estímulos desenvolvidos pela propaganda? Muito obrigado pela atenção de todos. A nossa aula fica por aqui.